Como vocês sabem, nós estamos estudando os Salmos de Romagem. Chegamos à reta final mesmo do nosso tempo, do nosso estudo aqui. Hoje nós vamos estudar o Salmo que seria o último dessa série, fechando os 15 Salmos de Romagem, os 134, mas ficou faltando um para trás, que é o Salmo 120, que nós veremos na semana que vem para encerrar de vez a nossa série. Então hoje nós vamos ver aquele salmo que encerraria a romagem dos israelitas, quando eles deixavam as suas casas, iam até Jerusalém, ministrar suas ofertas, os seus sacrifícios, rever amigos, parentes. Na hora de ir embora, era esse canto que eles entoavam, era esse poema que eles declamavam, era isso que eles iam embora, com essa bênção. Eu intitulei essa série lá no começo como Histórias como a Nossa, porque apesar de nós não estarmos em romagem em direção a Jerusalém, a nossa caminhada aqui na Terra também se resume a uma peregrinação. Nós não somos daqui, esse não é o nosso lar final, não é o nosso destino final. Nós estamos em peregrinação, uma vida de passagem. A nossa passagem aqui nessa terra é finita e é extremamente curta. Por mais que se viva muito, a gente não pode comparar 80, 90, 100 anos com toda a eternidade. Então, de fato, essas histórias se assemelham a como as nossas, são histórias como as nossas. E hoje, eu intitulei nosso sermão de hoje como a nossa bênção. A palavra principal desse sermão é bênção. É a que mais aparece e é a que é mais dada ênfase durante todo esse poema do Salmo 134. Então eu queria te convidar agora a ler comigo o Salmo de número 134. Peço que você abra aí com você, Salmo de número 134. A versão que eu estou utilizando hoje aqui é a NVI, tá? Vamos ler? Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, eu clamo a Tua mão sobre mim agora, Pai. Eu não tenho capacidade de dizer nada de bom para os meus irmãos. Somente a Tua graça, Deus, que me capacita. Eu peço ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia de mim agora. Use a minha vida poderosamente, Pai. Que essa palavra possa impactar os nossos corações, Deus, a começar em mim. Que o nosso coração possa ser moldado ao caráter e à imagem de Cristo. Deus, esse é o objetivo principal das nossas vidas, Deus. Foi isso que o Senhor nos mandou fazer quando nos deu a grande comissão. Enquanto nós estamos indo, vivendo a nossa vida, que nós façamos discípulos de todas as nações, ensinando eles a obedecer os Teus mandamentos. É isso que nós queremos fazer, Deus. Pregando a Tua palavra com a nossa boca e também vivendo ela, Deus. Mas a nossa vida não é no domingo de manhã. A nossa vida é amanhã. É a segunda de manhã, é na terça à tarde, é na quarta à noite. A nossa vida acontece lá fora. Nós queremos fazer aqui, Deus, é ter os nossos corações preparados para que possamos enfrentar as durezas da vida com a bênção do Senhor, cada vez mais aptos a ser mais parecidos com o Senhor Jesus, Pai. Clamo ao Senhor, Deus, que nos use poderosamente nessa manhã, Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ok. Em primeiro lugar, eu preciso fazer essa pergunta. O que é bênção? Essa palavra é muito comum no nosso idioma português. A gente usa de vez em quando, geralmente no nosso evangeliquez aqui, né? Alguém chega e fala: troquei meu carro, que bênção. Troquei minha casa, que bênção. Consegui um aumento, que bênção. Mas o que é isso? O que significa ser bênção? E lá fora, mesmo pessoas que não servem ao Senhor Jesus, que não conhecem a Deus, também costumam usar essa palavra. Ah, foi uma bênção. Ah, essa casa para a gente caiu do céu, foi uma bênção. O que significa? O que é bênção de fato?
que significa essa palavra, essa expressão que a gente usa tanto? Bênção é uma palavra no hebraico que é a mesma utilizada para bendizer e para abençoar. Qual a diferença? É a fonte da palavra. Se ela sai do ser humano, então ela está bendizendo. Se ela sai da boca de Deus, então ela está abençoando. E essa palavra, harak, significa falar bem. Trocando em miúdos, quando você fala bem de Deus, você bendiz a Deus. Quando Deus fala bem de você, Ele te abençoa. Como que Deus fala bem da gente? Através das palavras dEle, através das promessas que Ele tem para a gente, através das doces palavras de consolo que Ele tem para a gente em tempos difíceis. Aquilo cai de fato como um bálsamo, como uma bênção na nossa vida, revigorando as nossas forças, renovando as nossas forças. E quando sai da nossa boca, como Deus é bom, olha que Deus maravilhoso que eu sirvo. Isso é bem dizer a Deus, louvar a Deus. Bênção é quando nós proferimos, nós estamos louvando a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Quando Deus bendiz, Ele abençoa pelo poder que Ele tem. Deu para entender o que é bênção? Agora a gente pode passar a entender o que significa no contexto desse salmo. E eu quero começar pelo primeiro versículo. Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero destacar essa expressão, venham. Eu falei muito sobre ela na semana passada. Aquela expressão que é um convite à contemplação de algo que já é real. Lembra que eu falei sobre comunhão? O texto não está dizendo para a gente ser convencido da beleza ou da bondade, quão bom é estar aqui com os irmãos. O texto está nos convidando a perceber que isso é bom de fato, porque Deus fez assim. É a mesma expressão utilizada aqui. Venham contemplar e bendizer o Senhor. É um convite a nós para a gente louvar a Deus. Por que isso é tão difícil? Porque o nosso natural é reclamar da vida. O nosso natural é olhar para as dificuldades que a vida apresenta. O nosso natural é reclamar para Deus pelo curso que a nossa vida está tomando. Ao invés de louvar a Deus, mesmo pelos tempos difíceis, que nos ajudam a moldar o nosso caráter, que nos ajudam a afiar as nossas ferramentas para lidar com a vida, a gente reclama. Deus, por que assim? Deus, por que a mim? Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de aproveitar um privilégio que é contemplar a bondade de Deus e louvar Ele por isso. E uma dica preciosa, eu sempre falo isso: quando você não tiver motivos aparentes no presente para louvar a Deus, olha para o passado. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Dificuldades todo mundo passa. De saúde, de convívio, no trabalho, de dinheiro, isso é comum. A nossa vida não é muito diferente. A gente não pode dizer que quem tem menos dinheiro sofre mais do que tem problema de saúde, nem vice-versa. A nossa vida é difícil. Em alguns momentos ela se torna ainda mais difícil e a nossa reação natural é reclamar dela. Precisamos lembrar do passado. Quando as crianças, aí que eu falo com os pais, estiverem com dificuldade de obedecer numa fase difícil, lembra de como o Senhor tem sido bondoso e nos dá condições de sustentá-las, delas terem saúde, da gente não ter que morar em hospitais, como muitas mães moram no hospital do câncer com filhos há 5, 10, 15 anos, literalmente abandonaram uma vida aqui para ficar com o filho. Lembrem-se da bondade de Deus. Lembrem-se sempre. Bênção, a quem ela se estende? Bênção no sentido daquilo que Deus traz para nós. Primeiro, a todos vocês, em primeiro lugar, os servos. Quem é servo? Servo é aquele que foi unido a Deus. Se entende como servo aquele que de alguma maneira se assemelha ao caráter de Cristo aqui na terra. Como acontece essa união de servo, aquele que serve a Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo. Talvez você tenha ouvido em algum lugar, até veja na televisão,
que a tua união a Deus através de Cristo foi para te trazer uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida de dinheiro. Não é isso que a Bíblia diz. Naquele momento, Deus nos uniu a Deus para nos salvar do nosso próprio pecado, para nos salvar da ira de Deus, mas também para nos chamar à condição de servos dele. Servo não pergunta o que o Senhor está fazendo, servo obedece. Servo não questiona os meios do Senhor. Servo se conforma com a bondade, a sabedoria infinita, e o nosso Senhor é Deus. Eu disse semana passada, eu preciso falar de novo. Deus não comete erros. Deus não está em falta com a gente. O que falta a nós é entender esse convite, a contemplar a bondade de Deus, entender que tudo que vem de Deus é bênção. E talvez o Lado e o Jean perguntem: Wallace, mas essa dor na coluna aqui é bênção? É bênção. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando ela aperta? Joelho no chão. Isso é vergonhoso para nós. Eu não sou diferente de vocês. Sabe por quê? Porque a gente não precisaria passar por isso para aprender a orar, para aprender a se achegar a Deus. É vergonhoso, mas é um privilégio, porque a gente tem a quem correr. A nossa tribulação, a nossa dificuldade não é sem esperança, não é vazia. Ela não termina em desespero, ela sempre termina em esperança, porque nós podemos contemplar o nosso Deus. O nosso Senhor é bondoso, não comete erros. Tudo que Ele faz é para que a gente se pareça cada dia mais com o Senhor Jesus. E se parecer com o Senhor Jesus é a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você. Em primeiro lugar, a bênção se estende aos servos, aqueles que se achegam a Deus com humildade, entendendo que Deus não comete erros, entendendo que tudo que vem de Deus é um privilégio de um pai para um filho. E eu queria deixar duas perguntas em relação a isso. O que em sua vida está em desacordo com a vontade de Deus? Servo aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus. O que é que na sua vida está em desacordo com aquilo que Deus demanda como certo, padrão de certo e de errado? Em segundo lugar, por que isso não te incomoda? Por que fazer a vontade de Deus não é mais a prioridade na nossa vida? Por que Deus não é o mais importante da nossa vida? Porque obedecer a Ele não é mais o mais importante. A gente sempre encontra os nossos jeitinhos. Duas perguntas para você responder para você mesmo. Em segundo lugar, a bênção se estende aos que insistem. Olha o que esse texto diz, que interessante. Vocês que servem de noite. Sabe o que acontecia nessa época de peregrinação? Eles estavam há um ano longe de Israel, longe do templo, de poder celebrar a Deus da maneira que Deus tinha dado para eles. Então, quando eles estavam em Jerusalém, eles não queriam perder tempo. De fato, há registro de que eles faziam pedidos aos sacerdotes para que eles pudessem servir no templo, adorar no templo, de manhã, de tarde e de noite. E no último dia de ir embora, igual a gente achar que anda com o hotel hoje, o que a gente faz no último dia de hotel? Aproveitar tudo que puder. É o que eles faziam também. Ficavam até a última vigília da noite para poder louvar a Deus. Insistiam na presença de Deus, insistiam em louvar a Deus. Às vezes a gente até começa bem em meio à dificuldade, as coisas ficam difíceis e às vezes a gente consegue reagir bem. Ao invés de reclamar, a gente louva a Deus, mas aí as coisas não melhoram tão rápido como a gente esperava. A gente volta para a murmuração, não insiste em louvar e contemplar a bondade de Deus. Bem dizer a Deus é isso, é contemplar a bondade dele. E essa bênção se estende àqueles que insistem, aqueles que continuam firmes no propósito de louvar a Deus, de olhar para Deus com os olhos de bondade, de misericórdia, de amor infinito que Ele tem por nós. E uma outra pergunta que fica para a gente: por que a gente diz por que dizemos que amamos a Deus e dedicamos tão pouco tempo a Ele? Por que não há na parte
parte de nós uma insistência no louvor a Deus, no serviço a Deus. E aqui eu queria dar um puxão de orelha. Se a única hora que você lê a Bíblia, que você canta louvores, que você fala com Deus, é nesse momento aqui domingo de manhã, isso é muito bom. Você não vive como alguém que conhece a Deus. Você é um ateu na prática. Você diz que conhece a Deus, mas vive a sua vida como se Ele não existisse. O único momento que você tem com Deus é esse aqui domingo de manhã. Não foi para isso que Deus te chamou. Por que a gente diz que ama a Deus, que Deus é importante, se a gente só dá para Ele uma horinha no domingo pela manhã? E daqui a pouco a gente está fazendo almoço, cuidando da nossa vida, já esqueceu de tudo que a gente ouviu aqui. Vida com Deus é todo dia. É um pouquinho todo dia. É se empenhar, é se dedicar, é insistir um pouquinho mais todo dia. E o texto continua. Eu chamei essa parte de mão santa, sabe por quê? Porque nas traduções em português está dizendo assim esse texto, versículo 2: levantem as mãos na direção do santuário. Essa não é uma tradução correta para esse trecho, porque no original não há nenhum tipo de conjunção indicando que esse santuário é um substantivo como se fosse um lugar. Não, é um adjetivo. A mesma palavra para santuário é a palavra para santo também. Então, levantem as mãos santas, não levantem as mãos em direção ao santuário. Levantem as mãos santas. Mas o que é que significa levantar as mãos santas? A busca pela santidade não pode ser resumida a meros atos religiosos. Se você ora todo dia, que bom. Se você faz devocional todos os dias, excelente. Você talvez esteja aí no grupo dos 8% dos cristãos que lembram de ler a Bíblia todos os dias. Mas se você faz isso como se fosse um simples ato de completar uma tarefa, isso é muito pouco. Levantar as mãos santas tem muito mais a ver, a busca pela santidade tem muito mais a ver com uma disposição do coração de obedecer a Deus, servir a Deus em obediência, a ter nossa vida conformada à vida de Deus, os nossos padrões conformados aos padrões de Deus. Nós temos visto nos últimos anos, pela guerra ideológica que se tornou no nosso país, principalmente no meio político, cada vez mais visível a inversão de padrões que o mundo vive. Mas aí, quando a gente diz inversão de padrões, qual é o padrão que nós temos invertido? Nós temos invertido. É o padrão de uma ala ideológica que se intitula progressista? Ou é o padrão de uma ala ideológica que se intitula conservadora? O nosso padrão é a Bíblia, é o caráter de Deus, nenhum e nenhum outro. O nosso padrão é aquilo que Deus diz em sua palavra. Levantar as mãos santas, buscar a santidade, é buscar se conformar a nossa vida à palavra de Deus, cada dia mais e mais, no tratamento com as pessoas que moram com a gente em casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, com o nosso dinheiro, e cada dia mais e mais buscar louvar a Deus nesse sentido. E eu separei dois textos que ajudam a gente a entender como é perigoso a gente achar que meros atos levam à santidade. Primeiro esse trecho aqui de 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, o profeta, disse a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Eu vou resumir a história que aconteceu antes dessas palavras. O Senhor disse ao rei Saul que ele deveria invadir um certo país que era contrário à vontade de Deus, dominar aquele país e exterminar todo o rebanho. Não era para deixar nada. Carneiros, bois, todo o rebanho era para ser morto. Quando Saul, que não tinha um coração inclinado à vontade de Deus, chegou lá, o que ele fez?
guardou o melhor. Ele não fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Foi completamente desobediente. Então o profeta, como aquele representante de Deus, chega para confrontar o rei Saul. E Samuel diz: Saul, você fez o que Deus te mandou fazer? E ele: sim, claro que eu fiz. O desobediente geralmente é bastante mentiroso também. Você fez o que Deus te mandou fazer? Sim, claro que eu fiz. Então que som, que balido é esse de ovelhas? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? O que é isso? O desobediente também geralmente é covarde. E Saul diz: foram os soldados que guardaram o melhor. E Saul confronta o rei: mas você é o rei. Foi você que Deus falou para obedecer. Por que você fez isso? O desobediente é mentiroso, ele é covarde, e às vezes ele pensa rápido também. Aí Saul: não, eu guardei porque a gente vai oferecer o melhor para Deus em sacrifício. Nós inventamos desculpas também na nossa desobediência. É ou não é? Deus, se eu não fizer isso, eu perco dinheiro. Como sustentar minha família se eu fizer isso? Deus, se eu não fizer o que Ele está pedindo, eu posso perder o meu emprego. Mas olha a resposta de Deus para o nosso coração desobediente. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos, em atos religiosos, em sacrifícios, quanto que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão, render-se à palavra de Deus, é melhor do que a gordura de carneiro. Está dizendo que obedecer a Deus é melhor do que qualquer ato religioso que você possa fazer, e que obedecer a Deus em tudo é melhor do que qualquer vantagem financeira ou qualquer vantagem que você possa ter na sua vida. Não se compara. A rebeldia, rebelar-se contra a vontade de Deus, é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Por que arrogância e idolatria? Porque você ama mais a si mesmo do que a Deus. Você é o Deus do seu próprio coração. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Tem um outro trecho também que traduz muito bem esse embate entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que nós consideramos como vontade de Deus, mas sendo apenas atos religiosos. Está lá em Oséias 6, de 1 a 3. Acompanhe comigo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos por conhecê-lo, prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que resgatam a terra. Que bonitas essas palavras. E é assim que o nosso coração sai daqui. No domingo de manhã, 10h30, 11h, o nosso coração está assim, declamando poemas de amor e de fidelidade, de compromisso com Deus. Mas aí a semana chega, as dificuldades aparecem, e o nosso cântico muda. Olha que o texto continua: o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. As nossas juras de amor não duram uma dificuldade. As nossas promessas de fidelidade não existem uma oportunidade de ganhar alguma coisa a mais. Por isso eu despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Lembra daquela expressão? Tem palavra que dói mais que um tapa. É isso que esse texto está dizendo para a gente. A palavra de Deus, de fato, com dureza, às vezes, parece que entra no nosso peito, rasga o nosso peito no meio, por uma necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, de sermos conformados a ela, e tanta coisa que está em desacordo com a vontade de Deus, precisa ser consertada. E como eu disse no começo aqui, nós temos vergonhosamente a dificuldade de obedecer na primeira vez que ouvimos. Precisamos ter o nosso coração apertado para obedecer. É por isso que nós temos dificuldade de obedecer, porque muitas vezes os nossos atos religiosos, as nossas promessas, são como o orvalho da manhã que se evapora rapidamente. E o texto continua: eu os matei com as palavras da minha boca, os meus juízos reduziram como relâmpago sobre vocês.
pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, ao invés de holocaustos. Deus tem mais prazer na nossa obediência do que naquilo que a gente faz aqui de manhã. Se a gente vem aqui só por mim, para poder dizer depois, Deus, eu estou na igreja, você está vendo que eu estou indo todo domingo. Se você não me abençoar, a gente vai conversar mais tarde. Deus está interessado no nosso coração, naquilo que o nosso coração tem a oferecer a Deus, no íntimo do nosso coração. Eu vou falar disso daqui a pouco. O problema é que nós precisamos ouvir mensagens duras como essa por nosso coração rebelde, é porque nós confundimos santidade com rituais. Quer ser santo? Vir aqui todo domingo, de vez em quando postar algum versículo bíblico no Facebook ou nas redes sociais que você usa, ler a Bíblia de vez em quando, orar de vez em quando. A gente confunde santidade com meros rituais que não levam a nada, só nos fazem mais mentirosos de nós mesmos cada vez mais. Santidade é disposição do coração em obedecer a Deus. Em segundo lugar, nós confundimos sinceridade com autocomiseração. Por que eu estou falando aqui que a gente confunde santidade com rituais? Você está pensando aí, não, esse meu coração é sincero. Não, eu oro, mas eu sei falar como você fala, mas no meu coração eu estou sincero. Deus conhece o meu coração. Isso é autocomiseração. É um amor próprio que geralmente vem travestido de uma desculpa para se defender da verdade de verdade. Sinceridade a Deus é colocar o coração diante de Deus. Deus, eu vou perder muito dinheiro se eu não te obedecer agora, mas eu quero te obedecer, eu estou disposto a pagar esse preço. Deus, eu vou comprar uma briga do século com a minha esposa se eu te obedecer agora, mas eu estou disposto a fazer isso porque eu sei que é o melhor. Nós não podemos confundir santidade com meros rituais, e nem sinceridade com autocomiseração. O seu coração não precisa se defender, o seu coração precisa ser exposto à palavra de Deus, ele precisa sangrar às vezes, ele precisa ser exposto para mostrar o que está lá dentro. Infelizmente é assim que a gente aprende. E o texto continua. De onde vem essa bênção? De onde vem tudo isso? De Sião te abençoe. A ideia de Sião, aqui representado naquele tempo como o lugar onde o templo do Senhor ficava, onde seria a habitação representativa de Deus, é muito mais forte a ideia nesse texto da fonte da bênção. De onde vem a bênção? Dos rituais que nós praticamos ou do Deus que nós servimos? A gente se engana nisso, achando que nós seremos abençoados por fazer atividades. Nós somos abençoados porque Deus é bom, porque Deus nos ama a ponto de querer nos abençoar, e por obediência sincera. Essa é a busca da verdadeira santidade. Obediência sincera a Deus. Não tenha medo de usar suas palavras para falar com Deus. Vá com reverência, mas vá com sinceridade. Deus, está muito difícil, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não agir no meu coração, eu vou te desobedecer aqui. A bênção vem de Deus e não dos rituais que nós fazemos. É muito vazio, é se enganar. E aqui ele diz: o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Há uma máxima na teologia que diz que desde o princípio, literalmente no princípio, lá em Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Criador faz distinção clara entre Ele e a criatura. Aquele que é poderoso, que foi poderoso para criar tudo isso que nós vemos, com poder e autoridade, também é poderoso para sustentar a nossa vida. Não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo das consequências. Tema mais a Deus do que as consequências. Tema mais o Senhor do que aquilo que você parece estar perdendo. Ame mais a Deus do que o seu próprio coração. Ame mais a Deus do que as pessoas que estão à sua volta.
Ame mais a Deus do que ama a sua esposa. Ame mais a Deus do que você ama os seus filhos. Somente o amor genuíno a Deus vai nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus e ajudar as pessoas que estão à nossa volta também a serem mais parecidas com o Senhor Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. Quero orar com você. Senhor, eu quero colocar os nossos corações diante do Senhor agora, nessa manhã quente, domingo. Os nossos corações sejam aquecidos pelo Senhor e pela Sua palavra, Deus. Que o nosso coração possa arder e se interessar por obediência ao Senhor. Que o nosso coração, Deus, cada vez mais esteja inclinado àquilo que agrada ao Senhor e cada vez menos inclinado às coisas que estão aqui na terra. Deus, sem auxílio do Seu Espírito Santo é impossível fazer isso. Clamamos ao Senhor que intervenha em nosso favor, Pai. Que nos ajude a entender, Deus, aquilo que o Senhor fez um dia por nós na cruz. E como isso nos capacita a Te obedecer. Como isso nos capacita a viver uma vida santa de obediência ao Senhor. Como isso nos capacita a amar mais o Senhor do que as coisas daqui da terra, a amar mais o Senhor do que as pessoas aqui da terra. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus.